E aí pessoal, beleza? Complementar as aulas de banco de dados. Como prometido, eu trago para vocês hoje aí o inicial do problema que a gente vai resolver. A descrição do problema, eu já trouxe aí em outra aula a solução inicial, né, para esse pequeno problema. Vocês podem usar como exemplo, que não está a solução completa ainda, né, mas como exemplo para o projeto, tá, de vocês. Então, descrição do problema, né, aí é um projeto de um sistema de tênis, né, para torneios, inscrições de tênis, né. Esse sistema ele de fato existe e aqui está só uma parte dele sendo representada, tá. Então diz o seguinte: diz que José, né, um cliente fictício que deseja desenvolver um sistema para controlar inscrições nos torneios de tênis que ele organiza, né? Então a gente vai marcando aí as palavras-chave, né, como inscrições, torneios, prováveis conceitos, né? São conceitos do sistema, são termos que provavelmente serão representativos no nosso sistema, né? Então a gente vai marcando essas palavras como: eu vou provavelmente gerenciar inscrições, eu vou provavelmente criar torneios, pesquisar torneios. Então são palavras que a gente precisa marcar aí no início. Então para isso é necessário cadastrar tenistas, né? Os tenistas que vão participar dos torneios e que vão se inscrever, né? Outro termo. Então e realizar as inscrições destes tenistas nos torneios específicos. Então quanto aos tenistas, inicialmente, né, é preciso registrar o nome, o CPF, data de nascimento, e-mail, sexo, nível do tenista, né, em que categoria ele joga, o nível, e se ele está ativo, né, se ele, digamos, a situação dele no torneio, no provável ranking, enfim, se ele parou de jogar. São informações do tenista. Então isso aí, como são características desses conceitos, a gente classifica isso como prováveis atributos, né, dessas entidades. Então, em relação às inscrições, é preciso saber quando o tenista fez a inscrição, então a data da inscrição, né? Se a inscrição do tenista foi paga, então é um campo que vai identificar futuramente verdadeiro ou falso, né? Qual o torneio da inscrição, ou seja, aquela inscrição, ela é uma referência a que torneio, em qual nível técnico o tenista está se inscrevendo, né? Então quando o tenista tem um nível dele, mas quando ele vai fazer a inscrição, qual é o nível que ele está se inscrevendo? E aí vai entrar num ponto que é discutido, né? Mas se ele é do nível 1, por exemplo, o nível que ele vai se inscrever tem que ser 1, aí a gente entra naquelas questões, não necessariamente, vai depender das regras de negócio de que está fazendo aquele sistema. Pode ser, por exemplo, semelhante a uma pessoa que é do nível, vamos dizer, nível 5, né, categoria quinta classe, que se fala no tênis, e ele quer jogar uma categoria mais forte, uma quarta classe. Então, não necessariamente ele vai ter que se inscrever na categoria dele, né? Ele provavelmente, né, a gente não vai entrar nessa parte aqui porque seria mais relacionado às regras de negócio. Ele, por ser quinta classe, ele não poderia se inscrever numa categoria anterior à quinta, caso exista, tá? Então, assim, eu vou precisar, nesse caso, do nível técnico, né? Também na inscrição, independente do nível técnico do tenista, né? Como vai ser feita essa solução, que é discutível depois. A ideia aqui é apenas o banco de dados, né, que a gente vai formar. Então, o torneio da inscrição, em qual nível técnico do tenista está se inscrevendo? E, finalmente, precisamos também ter informações a respeito dos torneios. Cada torneio tem uma data que vai iniciar, tem uma data de fim, tem uma data de início, tem uma data de fim das inscrições. Além de ser necessário registrar o nome do torneio, quem é o responsável e os contatos desse responsável, né? O valor da inscrição no torneio, a situação do torneio, que identifica se ele já iniciou ou está em andamento. Entre outras informações que poderão ser úteis, como informações diversas dos torneios e as formas de pagamento. Então, essas informações são iniciais, não necessariamente a gente vai dizer que essas são as que existem hoje reais. Às vezes é necessário você criar
campos novos, informações novas sobre alguma dessas entidades, atributos novos nessas entidades, né? A gente ainda vai falar do modelo conceitual, porque novos requisitos, novas funcionalidades do sistema vão requerer isso aí. Então, sabe-se que um tenista pode fazer várias inscrições em um mesmo torneio, né? Como é que isso poderia acontecer? É aquilo que eu estava falando, né? Se o cliente está dizendo que um tenista pode ter mais de uma inscrição no mesmo torneio, é porque ele provavelmente vai fazer inscrições em níveis diferentes, né? Então é isso que está querendo se dizer aí. E que um torneio vai ter várias inscrições, um torneio tem várias inscrições realizadas por diferentes tenistas, né? Então, de forma conceitual, eu copiei aqui o material, mas eu trouxe aqui o modelo já pronto, a inicial do que a gente descreveu aí, onde eu digo que um tenista, eu escondo aqui, né? Então, um tenista ele vai ter feito nenhuma inscrição ou várias inscrições, é isso que ele está dizendo aqui. Aqui são todos os atributos do tenista. Eu não marquei aqui, por exemplo, ainda o atributo identificador, né? Mas eu criei aqui um ID. Você pode marcar esse atributo como atributo identificador. Então o tenista ele faz nenhuma ou várias, ou seja, você pode ter um tenista que está no sistema, mas ele não tem participação em torneio. Então 0 ou N, a cardinalidade mínima é 0 e a máxima é N. E uma inscrição específica, ela é necessariamente de um mesmo tenista. No mínimo de um e no máximo de um, né? Aí você diz, não, mas falou que você pode fazer várias inscrições. Sim, o tenista pode ter mais de uma. Nenhuma ou mais de uma, porque eu falei que ele pode se inscrever em níveis diferentes. Então ele pode ter várias, né? Mas ao momento que eu tenho uma inscrição, tenho lá uma inscrição, um número de uma inscrição, aquela inscrição ela refere-se a exatamente um tenista. Ela não pode se referir a mais de um tenista. Ou ela também não pode se referir a nenhum tenista. Não, ela existe e refere-se a um tenista. Então, por isso que a cardinalidade aqui é 1 e 1. Tá? Ou seja, uma inscrição ela obrigatoriamente é de um tenista, no mínimo e no máximo de um tenista. Em relação ao torneio, o tenista, a inscrição e o torneio semelhante, ele tem nenhuma inscrição ou várias, né? Nenhuma, posso criar um torneio e o torneio ser cancelado, ou o torneio ninguém se inscrever. Normalmente várias. E uma inscrição semelhante como foi feito para o tenista, ela tem que ser de um torneio. Essa inscrição é de quê? É desses dois torneios. Normalmente isso não acontece, e pelo que foi dito na descrição do problema, aqui é 1 e 1, ou seja, uma inscrição tem no mínimo 1 e no máximo um torneio. É de um mínimo e no máximo de um torneio. Tá? Então aqui os atributos do tenista, os atributos da própria inscrição, né, o nível, o torneio, que se ela é paga, a data da inscrição que foi realizada, quem é o tenista. Então, isso é um modelo conceitual, né? Como você já tem conhecimento, você já deve entender que aqui você vai ter referências, né? Chaves estrangeiras que vai identificar o tenista, por exemplo, aquela regrinha básica, né? O lado N vai ter a chave estrangeira. Então aqui vai ter uma chave estrangeira que vai identificar o tenista, vai estar aqui nesse atributo, e vai ter a chave estrangeira que vai identificar o torneio, vai estar aqui nesse atributo. Então cada inscrição vai ter o tenista, que já vai trazer todas as informações dele, vai ter a data que ela foi feita, vai dizer se ela foi paga, vai dizer quem é o torneio, e todas essas informações, e o nível, ou seja, a instância, nesse exemplo aqui, uma instância de uma inscrição, ela tem, direta ou indiretamente, todos esses atributos aqui. Né? Que aqui é o módulo de inscrição, né, que está sendo apresentado para vocês. Então, tá essa figura aqui, né? E aí, de forma lógica, eu comecei a descrever o que seria cada uma dessas entidades. E a gente fez aqui o ID, né, o identificador do tenista. Normalmente eu crio um valor sequencial, vou mostrar depois no post, isso como a gente faz isso. O telefone, e aí no modelo lógico você já começa a definir o tipo. O que é telefone? Né? Aqui no modelo conceitual, por exemplo, eu não coloquei, eu coloquei telefone. Não coloquei, mas você poderia colocar, por exemplo, um atributo multivalorado aqui. Acho que eu não coloquei, né? Só para título de
trazer esses caras para cá. De informação. Né? Aqui você seria telefones, por exemplo. Não está errado, porque eu estou no modelo conceitual. E aqui eu poderia chamar de contatos. Se eu quisesse contatos, telefones, tanto faz. E aqui eu chamar de fixo. Se eu quiser ter o celular. Isso não está errado a título conceitual, beleza? Só para fique claro. É Ctrl B. Então, na modelagem lógica, eu teria que ter aqui, eu teria que decidir como é que vai ser esses telefones, né? Como é que vão ser esses telefones. Eu vou trabalhar com 2 atributos, ou eu vou trabalhar com uma nova entidade aqui, telefone. Isso aqui vai ficar a critério. Nesse exemplo aqui, se eu só tenho fixo e celular, talvez 2 atributos. Eu posso criar aqui um telefone underline fixo, por exemplo, e depois um celular, que também seria um caracteres. Tá aqui no Ctrl B, sei lá, vou colocar 15, mas nem calculei aqui de cabeça. Tá? Então eu estou especificando aqui o que seria minha relação, né, tenista, minha tabela, minha futura tabela tenista. Beleza? Pronto, acho que assim está melhor. E talvez esteja faltando algum atributo, mas está aqui, nível técnico. Normalmente eu já coloco aqui desta maneira. Nível técnico são caracteres que eu provavelmente, inicialmente, como você tem aqui, ó, nível técnico aqui em tenista e tem nível técnico aqui na inscrição, normalmente a gente usa provavelmente nível técnico vai ser uma nova entidade. E aí onde entra, vou até já colocar assim, e aí é onde entra a questão da volta para o modelo conceitual, né? Porque você vai e percebe, mas esse nível técnico, será que não poderia ser uma entidade nível técnico, onde eu teria vários exemplos, várias observações de nível técnico, que seria categoria 1, categoria 2, categoria 3, categoria 4, categoria 5 e assim por diante. A decidir, isso pode ser sim, tá? Sexo eu botei aqui como um caractere, data de nascimento como data. Aqui é uma especificação mais abstrata. Né? Da mesma forma para a inscrição, que é importante você entender aqui. Geralmente a gente poderia dizer aqui que a chave primária de uma inscrição seria a chave estrangeira de tenista, a chave estrangeira de torneio e o nível técnico, né? E provavelmente, isso seria a super chave, né? Porque esses dados não podem se repetir. E provavelmente, se você criar um nível técnico por fora, né? Se você criar uma entidade de nível técnico, esse nível técnico que vai virar uma chave estrangeira também, e vai ficar tenista, ficar nível técnico, ficar torneio, esses 3 juntos poderia ser sim a chave, né? A super chave dessa entidade, dessa tabela, dessa relação aqui, agora já a relação, né? Mas você também pode fazer isso, que normalmente é feito na prática, é você criar uma identificação dessa inscrição e depois a gente vai aprender, a gente cria uma restrição, em que a gente não permite que esses 3 atributos juntos, tenista, nível técnico e torneio, se repitam. Porque se o tenista, em uma inscrição, se inscrever no mesmo torneio e no mesmo nível técnico mais de uma vez, é sinal de quê? É sinal de que está havendo uma duplicidade aí, 2 inscrições dele para o mesmo torneio no mesmo nível técnico. Não está correto. Você diz, não, Tiago, mas foi o torneio de 2000 e o de 2020, 2021. Não, aí são torneios diferentes. São instâncias de um banco de dados totalmente diferentes, tá? É porque tem o mesmo nome, o torneio, são diferentes.
E o torneio em si, com todas as datas, né, pares de datas, datas de início e fim de inscrições, nome, responsáveis. Mais uma vez, aqui você pode voltar e para um modelo conceitual e dizer, bem, responsável é o que responsável? E-mail do responsável, celular do responsável, valor... Bem, isso aqui seria o que? Uma provável entidade, né? Valor da inscrição, situação, enfim. Então é comum que você... volte aqui no modelo conceitual e, por exemplo, crie aqui nova entidade, que seria, como eu falei para vocês, nível, né? Nível técnico. Eu não vou utilizar esses. Eu vou ser mais... Opa, desculpa. Usar mais palavras. Então, nível técnico. E aí você vai ter também aqui um responsável pelo torneio. Opa. Um responsável pelo torneio, também responsável. Pode ser uma nova... Nossa, você poderia buscar até de tenista, né? Mas talvez você pode entender como uma nova entidade, né? Então, se eu criar esse cara aqui, eu vou ter um relacionamento aqui de... Eu vou ter um relacionamento aqui com o tenista, tá? Pessoal, dei um pausazinho aqui só para não perder muito tempo no vídeo. Montando essa... Que a gente... Para desenhar isso aqui, às vezes perde um tempinho. Então, eu montei aqui o nível técnico. Eu considerei, nesse caso, o nível técnico como uma entidade. Então, o tenista, ele tem um mínimo... O tenista tem um mínimo... Aqui é de nível técnico. Não, aqui tá errado. Que esse aqui é daqui. Deixa eu ver, tá, peraí. O tenista tem no mínimo 1 e no máximo 1 de nível técnico, tá correto. O nível técnico, ele tá cadastrado aqui em 0, né? Vamos considerar 0 ou N. Pode ser que existam níveis técnicos que não tenham tenistas relacionados, né? Aqui a inscrição. Vamos ver como é que tá. A inscrição, ela é necessariamente de um nível técnico e no máximo de 1. Tá? E o nível técnico, normalmente, ele está numa inscrição. Ele está em nenhuma inscrição ou em várias. Normalmente ele está pelo menos em uma, mas a gente tem que deixar aqui como tem. Pode ser que tenha nível técnico e não tenha inscrição para aquele nível técnico. Nunca tenha tido torneios que abram inscrições para aquele nível técnico. Né? Aqui o responsável, né? Que a gente disse, o responsável, eu posso ter um cadastro aqui de responsáveis que você perceba que o sistema ele começa a ganhar mais corpo, começa a crescer. A gente já identificou aqui mais entidades, então o responsável ele vai ter um torneio, nenhum torneio, né? Pode não ter, ou vários, né? E o torneio, para facilitar, eu coloquei que só tem um responsável, mas eu poderia colocar aqui que tem vários, e aí eu teria aí futuramente eu teria um relacionamento aqui associativo onde ia ser gerada uma nova tabela. Então, eu vou para cá novamente e a gente pode até criar aqui nível técnico, tá? Eu não coloquei os atributos para não perder tanto tempo, mas aí a gente pode colocar aqui um ID inteiro para facilitar. Eu estou deixando assim, né? Ctrl S, beleza. E eu posso aqui nome do nível técnico, descrição, nome e descrição. Olha lá, o que você achar, vou botar só o nome. O nome do nível técnico.
E aí eu posso colocar aqui, eu estou chamando de caracteres, eu posso chamar para facilitar, né? Vou chamar de caracteres. E aí eu posso dizer que esse nome vai ter no máximo 30 caracteres. E aqui o responsável, não vou entrar em muito detalhes, né? ID, o ID do responsável, eu posso chamar de inteiro. Opa, aqui você vai tá? Deixar o ID assim. Eu vou criar aqui e-mail. Lembra que ali não vai mudar, né? Lá no torneio. Então, eu vou ter aqui um e-mail. Caracteres. Então, basicamente isso aqui, né? Aí eu vou ter o nome dele, né? Caracteres. Eu posso também aqui colocar 50, o e-mail também de 50 no máximo. Eu vou diminuir esses caras aqui para poder caber aqui direitinho. Que mais? Eu não coloquei os atributos de nível técnico nem de responsável, mas você já tira o de responsável daqui, ó, e o celular, ó, que é um caractere também. Eu não... A gente pode aos poucos, né? E é isso que vai ser feito a cada semana e refinando isso aqui, né? Por exemplo, caracteres. Aqui eu não vou ter mais esse nível técnico, né? Perceba, por quê? Porque agora é uma entidade. Então, o que eu vou ter aqui é uma chave estrangeira, um FK, nível técnico, né? E provavelmente vai ser um inteiro aqui, que vai ser uma referência para esse cara aqui, ó. De forma semelhante, eu não vou ter mais também esses atributos aqui, mas eu vou ter um FK responsável, né? Eu vou ter um FK responsável, que vai ser também um inteiro. E eu vou apagar esses dois, né? Aí a gente aqui vai, por exemplo, caracteres, eu vou deixar sempre nome, torneio com 50, situação do torneio, aí eu posso deixar tamanho 10, isso aí são informações. Aqui eu tenho um conjunto de caracteres, depois a discutir, vou botar 255, tá? É um campo com maior quantidade de informações. Então, a princípio a gente vai fazendo isso, né? A gente vai fazendo isso aqui. Mas também é importante que vocês façam, e aí eu não vou fazer tudo agora, mas aos poucos, né? Eu vou entrar já na parte de começar a implementação do modelagem física, né? Com o que a gente tem aqui já dá para começar a implementar fisicamente, e não é nada demais se você entrar lá e isso aqui não está testando já exemplos, né, observações na sua base de dados, e aí você, eita, tá errado, vou voltar para o modelo lógico, mudar lá, isso é comum, volta para o modelo lógico, ajeita, vai de novo para o físico e vai refinando. É claro que você não pode ir para lá sem ter praticamente nada pronto, né? Aqui, como eu resumi o modelo nessas entidades, já é possível, né? Eu, inclusive, vou salvar aqui e exportar com um PNG mesmo, aqui no Downloads. Eu vou aqui para a área de trabalho. Aí vou botar aqui projeto 1.1. Salvar em downloads, só para eu ter ele aqui e depois colocar nessa parte aqui. Beleza? Então, para o projeto de vocês é interessante, não é necessário que vocês também criem esse dicionário de dados, ou seja, vocês expliquem para cada campo dessas entidades, o que é cada campo desse, o que significa, né? Por exemplo, aqui o número de contato nesse formato telefônico,
o que é telefone fixo no caso aqui, né? O que eu criei telefone fixo, faz assim, e aí coloca 15 caracteres, né? Então, o que é o nível técnico, né? A categoria técnica do tenista, e aí você já trabalhar dessa forma aqui, né? Porque nível técnico agora, se você olhar lá no modelo, você vai ver que sim, tá certo. Você vai ver que FK nível técnico nível técnico vai ser agora um inteiro, né? Porque ele vai ser uma referência. Eu já boto FK para ficar claro. É semelhante ao que você tem aqui. Vai ser uma referência, né? Ao valor N onde está, beleza? Assim como aqui vai ter também o FK responsável. Aqui eu vou ter o FK nível técnico, o FK torneio e o FK tenista. É comum que você, como eu disse, vocês utilizassem FK tenista, FK nível técnico e FK torneio juntos, né? Como uma só, como uma super chave. Não está 100%, como vocês viram. Aqui agora mesmo eu criei duas entidades. Posso adicionar novos atributos. Lá no modelo conceitual, eu não criei aqui, mas vocês podem criar. Só para dizer como é que eu fiz, tá, gente? Naquela hora que eu paro o vídeo para não atrasar tanto. Quando você clica aqui em uma entidade dessa, você pode vir aqui em relacionamento e dizer com quem ela vai se relacionar. Se eu disser, por exemplo, que ela vai, nível técnico vai se relacionar com, tá, vou botar nível técnico não, mas se eu botar, vamos ver, responsável vai se relacionar com inscrição, vamos dizer que tivesse. Então ele já cria essa relação aqui, só ter cuidado para desenhar ela direitinho. E aqui a cardinalidade de um lado e a cardinalidade do outro lado, né? Aquela macetezinho. Coloca a mãozinha aqui em cima e pergunta: a inscrição tem quantos responsáveis? Seria mais ou menos isso. É aquela história. Coloca a mãozinha aqui em cima e pergunta ao torneio, né? Um torneio, ele tem quantos responsáveis? No mínimo um e no máximo um. Então tá aqui a resposta. Bota a mãozinha aqui em cima. Um responsável, ele é responsável por quantos torneios? Ele pode não ter nenhum torneio como responsabilidade, ou pode ter vários, né? Ele pode ter a responsabilidade de um torneio hoje. Não é que ele tenha vários ao mesmo tempo, tá, gente? Ele tem um torneio hoje, daqui a pouco ele faz outro torneio. Então vai ficando cadastrado que aquele responsável lá em torneio, né? A chave estrangeira dele tá aqui, ó, responsável. Eu não vou precisar mais ter aqui esses contatos aqui do responsável, né? Que era e-mail e celular, tá? Eu posso até apagar aqui. Opa, eu vou mexer essa parte, deixar assim mesmo, tá? E informações, deixa aqui mesmo. Beleza? Arquivo, salvar. Depois eu exporto isso aí de novo e deixo lá num documento como uma nova versão. Aqui eu posso até ir criando versões, vai ocupar muito espaço, mas é bom que você vê como é que tá, ver a evolução do seu modelo conceitual. Então, beleza. Compreendido o problema, né? Estou aqui com ele, estou com ele aberto aqui. O que é que a gente pode já começar a fazer agora? Ir para o PostgreSQL e começar a pensar em criar uma modelagem física a partir disso aí, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Tranquilo? Claro, temos aí o conceito, tem que ir para os conceitos de criação de tabelas, e aí a linguagem de DDL, né, definição de dados, né, a Data Definition Language, linguagem de definição de dados, e aprender o Create Table, a criação de constraints, tudo isso aí, baseado no conceito que a gente tem, a gente já vai entrar nesse assunto, beleza? Então, é isso aí, até a próxima. Na próxima a gente continua esse modelo, e se for necessário a gente volta novamente para modelagem lógica, inclusive explicando melhor o que é cada campo desse, né, esse dicionário de dados, o que eu vou querer que tenha no projeto de vocês, tá? Então,
Beleza, galera? Valeu, um abraço, Deus abençoe vocês. Fui.